Fala, minha diretoria, tudo bem? Deixa eu fazer um tema aqui hoje que não é necessariamente futebol. Eu acabei de assistir pelo menos uma parte aí do documentário da Anitta, Made in Honor, o segundo documentário dela no Netflix. Assisti o primeiro, assisti uma parte do segundo hoje, mas já quero fazer um comentário porque eu sou desses. Porque na verdade o que eu quero comentar já é suficiente os episódios que eu assisti. Eu vou terminar de assistir, mas o que eu assisti já é suficiente para dizer aquilo que eu quero dizer. E o que eu quero dizer é, assista o documentário. Você vai dizer assim, pô, mas eu não gosto da Anitta, eu gosto da Anitta. Não importa, não é importante, essa parte não é relevante. Claro que é muito legal ver o trabalho da Anitta, ver os bastidores de como é que ela conquistou se tornar a cantora mais famosa do Brasil e talvez uma das maiores do mundo, né, hoje. A Anitta é um fenômeno, você goste dela ou não, a Anitta é um fenômeno. Eu particularmente gosto, sou fã. Tive um contato pessoal com a Anitta uma vez, tirar uma foto assim, mas nunca conversei com ela, embora tenha uma louca vontade de entrevistar a Anitta, porque ela é um personagem que eu gostaria muito de compreender algumas coisas. Mas como todo mundo sabe, há muitos anos, desde quando eu mudei para o Rio de Janeiro, a Anitta começou a fazer sucesso naquela época. Eu sou fã da Anitta, declarado no Twitter, em tudo quanto é lugar. Sempre declarei abertamente que eu sou um puta admirador do trabalho dela e acho ela foda mesmo como artista e tal. Dito isso, até mandei uma mensagem para ela no Instagram outro dia, e ela não deve nem ter visto, porque ela não me segue no Instagram, só no Twitter, que eu perguntei, pô, você ficou chateada comigo por causa da entrevista com o Léo Dias, né? Porque, sei lá, né? Deu aquele problema todo da entrevista que o Léo me deu, e aí eu falei, pô, ficou chateada comigo, alguma coisa, né? A gente tem muito amigo em comum, mas ela não deve nem ter visto. Meu ponto mais importante nessa história toda é o seguinte, vocês lembram quando... Eu já fiz vários vídeos aqui que eu toco nesse assunto, eu já fiz até um vídeo específico sobre isso recentemente, de que quando o meio artístico influencia as pessoas através da opinião deles, eles não necessariamente estão sendo maldosos, mas o descolamento que eles têm da realidade é muito grande, por viver uma vida muito diferente da nossa. E aí eu estou falando, evidentemente, de artistas do nível da Anitta, né, que são totalmente fora do nosso padrão. Não estamos falando de uma pessoa conhecidinha, estamos falando da Anitta. A Anitta é um fenômeno. E esse documentário, cara, se você assistir o documentário com essa atenção, você vai perceber uma coisa que eu falo aqui e que você vai perceber com muita clareza. O dia a dia da Anitta, o entorno da Anitta, o que ela fala, o que ela faz, as formas dela comemorar, o dia dela, não são como os nossos, né? Como a grande maior parte da população. Porque você vai entrando num processo, isso é mais ou menos como você tá no Big Brother. Eu tenho alguns amigos ex-BBBs e eles falam o seguinte, cara, tu na primeira semana tu tá cheio de dedo. Chega um momento que você esquece. Porque aquilo virou o seu dia a dia. Você começa a esquecer do mundo lá fora e viver aquilo o tempo inteiro. E você não se lembra que você tinha uma vida lá fora, quem são seus amigos. Você não se lembra, porque aquilo passa a ser o seu dia full time. E aí você passa a viver aquilo intensamente. Então acontece a mesma coisa com a vida de uma celebridade. Ela começa a viver aquilo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando ela vê, ela está imersa naquilo o dia inteiro. E ela não consegue mais sair, ela nem quer sair porque ela nem sabe que existe um mundo mais lá fora. E ela passa a compreender que o planeta é aquilo que ela está vivendo. E aí, quando ela influencia as pessoas, ela acaba influenciando as pessoas dentro de uma realidade que não condiz com a realidade do brasileiro. Eu faço muito esse questionamento e dizer o seguinte, a imprensa brasileira, ela é 90% contra 10% de um viés que não representa o que a população brasileira tem por ideologia política ou por valores e princípios. E isso, dado a um microfone, gera uma discrepância muito grande. Ou seja, as pessoas que estão falando ao público, que estão influenciando e noticiando à sua maneira as coisas das pessoas, são pessoas que têm uma cabeça totalmente diferente das cabeças das pessoas do país. Então, você está recebendo aquela informação com uma dose já de vontade pessoal, que não deveria, mas acontece e vai acontecer sempre. Toda vez que eu der a minha opinião aqui, eu vou injetar um pouquinho daquilo que eu acho. Não tem jeito. Você faz isso todo dia, eu faço isso, todo mundo faz, não adianta a gente querer negar. Só que no caso da imprensa, é muito mais grave, porque em tese a função da imprensa é servir, né, prestar aquele serviço de transmitir a verdade e os dois lados de cada coisa. A gente sabe que não necessariamente funciona assim, muito pelo contrário. Há alguns anos eles perderam completamente a vergonha de fazer isso. E eu já tenho essa contestação de que, pô, como é que a gente pode ter um monte de gente com o microfone na mão, influenciando e noticiando as coisas para as pessoas, com um viés completamente diferente ou com uma ideia de mundo completamente diferente daquelas que os assistem? Você está perdendo a audiência, porque você não consegue se comunicar mais da maneira que você deveria, que é dentro daquilo que você está atingindo o seu público. Não adianta eu vir aqui e começar a falar igual o Felipe Neto, começar a gritar, pintar o cabelo de loiro e falar que nem o YouTube, e aí molecadinha, qual é? Não sei o que. Meu público olha para minha cara e fala, você está maluco, brother? A gente não está aqui por causa disso. Então, né, é razoável você entender a lógica de você se comunicar com o seu público da maneira que o seu público espera ou pelo menos que compreende. Onde é que eu quero chegar? O entorno da Anitta, quando você presta atenção no vídeo, você começa a ver o seguinte, não são pessoas boas ou ruins, tá? Não estou entrando nesse mérito não. Mas é um entorno de pessoas que não transitam no nosso dia a dia.
Nós não andamos com aquelas pessoas. Essas pessoas não estão no nosso dia a dia o tempo inteiro. É um mundo artístico. Eu conheço um pouco do mundo artístico e por isso eu bato muito nessa tecla. É um mundo paralelo. Né? São pessoas que falam de outra maneira, se comportam de outra maneira, têm outras questões com relação à vida. Sexualmente são completamente livres de qualquer tipo de valor. São assim, tipo, foda-se, é uma putaria do caralho, E essa é a única parte, infelizmente, que eu perdi um pouco da admiração pela Anitta, porque eu acho que, nesse sentido, eu acho que a Anitta, por ser uma grande influenciadora, eu acho que ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Se ela quiser dar para 100 caras por ano, ela pode, não tem problema nenhum. O que eu não acho legal é o fato dela se tornar uma referência para os jovens e crianças, porque ninguém quer, né, quando você está criando o seu filho ou sua filha, você não ensina a sua filha a transar loucamente com todo mundo e tal. Isso é o que a sociedade faz. Nós não somos assim. Os artistas, em boa parte deles, são. E quando você transforma esses valores, antigamente, né, eu vi o meu artista favorito, eu não sabia o que ele achava sobre sexo, eu não sabia com quem ele transava, eu não sabia quem ele pegava. Hoje a gente sabe tudo sobre todo mundo. E a Anitta não faz a menor questão de esconder. Então quando ela diz isso, eu acho que infelizmente ela está influenciando uma série de crianças e garotas a compreender que ser uma mulher forte significa dar para todo mundo, fazer o que você quiser e tal, e eu acho que essa compreensão a criança não tem. Então embora a Anitta não seja culpada por essa ideia, a criança que está recebendo não tem capacidade de discernimento, de entender o que isso quer dizer. Então eu acho essa parte ruim. Mas é só minha opinião, não estou dizendo que ela não possa, nada disso. Mas repare no entorno, repare no dia a dia, repare naquilo que ela está vivendo. Olha o perfil, é o estereótipo das pessoas à sua volta. Não é o estereótipo que você tem na tua empresa. Não é o estereótipo do seu trabalho, não é o estereótipo das pessoas que estão no seu bar. Não é. É outro tipo de gente. E não estou dizendo, repito, que essas pessoas são boas, melhores ou piores, tá? Mas outro tipo de cabeça, outro tipo de realidade, outro tipo de mentalidade. E toda vez que dentro desse mundinho sai uma opinião para as pessoas, ou sai uma influência comportamental para as pessoas, sai algo deturpado. Porque sai algo que está fora do nosso dia a dia. Ninguém vai ter a vida que a Anitta tem. Ninguém vai compreender o mundo do jeito que a Anitta compreende. E, portanto, a maior parte das compreensões que a Anitta tem do dia a dia, dos problemas da sociedade, são dentro de um mundo, de um dia a dia dela, que é completamente estratosférico. E aí eu não estou dizendo que a Anitta está certa ou está errada, eu estou dizendo que há um descolamento. Quando ela fala aqui, não necessariamente você pode colocar isso na sua vida aqui ou ser influenciado por isso. Claro que você pode comer a mesma batata frita que a Anitta, não tem problema nenhum. Você pode tomar o mesmo refrigerante que ela, tu pode comprar a porra da roupa da Adidas que ela usa, não tem problema nenhum. Mas quando a Anitta fala, olha, meu comportamento sexual é esse, a minha vida funciona dessa maneira, essas são as minhas prioridades, e assim, não adianta você querer colocar na sua vida, porque você não é uma celebridade, você não tem aquela vida. Né? Então as prioridades são completamente diferentes, os valores são completamente diferentes. E o entorno é maravilhosamente bem explícito, né, nesse documentário. Você consegue olhar em volta e falar, caralho, não é a minha família, não são as pessoas que eu convivo. Por isso é tão discrepante o que a gente ouve na mídia, o que a gente ouve dos artistas e o que a gente ouve dos jornalistas, da realidade das pessoas na rua. Por isso que as pessoas reagem hoje, a partir do momento que surgiu as redes sociais, de forma tão negativa a tudo isso. Por isso que há tanta rejeição e porrada. Por quê? Porque as pessoas têm vontade de dizer, cara, eu não vivo isso. Eu entendo o que você está dizendo, só que o adolescente e a criança, esses caras não têm esse discernimento. Eles vão seguindo e reproduzindo. Então, eu acho muito interessante as pessoas assistirem esse documentário, porque mostra um bastidor muito legal e muito cru, né, do dia a dia das celebridades, especialmente, evidentemente, da Anitta, que é a personagem do documentário, do quanto aquilo é distante da nossa realidade e do porquê que muitas vezes é conflitante a ideia que eles têm das nossas. Por que nós temos que filtrar as coisas para os nossos filhos? Por que é importante não terceirizar a educação dos nossos filhos como a gente faz hoje? Ah, o meu filho é influenciado pelo youtuber. Desculpa, querido, meu ídolo era o Zico. Eu não sabia nem o que o Zico fazia. Eu sabia o que o Zico jogava. Eu não tinha nenhuma influência política do Zico, não tinha nenhuma influência sobre o que o Zico achava da Amazônia ou alguma militância que ele fazia sobre isso ou aquilo. Então são gerações completamente diferentes. Quem me educou foi meu pai e minha mãe. Hoje você vê uma terceirização do cacete. Você vê que as crianças... por quê? Porque fulana faz assim. Mas olha só, dançar o El Chan é uma coisa da minha geração. Saber o que a Carla Pérez fazia e achava sobre a vida e sobre o mundo e ver as pessoas seguindo isso é outra coisa, que é o que está acontecendo hoje. E aí eu acho que entra o pai e a mãe com uma importância até maior do que na minha época, que é de dizer, falar, filho, vamos filtrar. Olha só, o Felipe Neto acha isso, o Felipe Neto é um atorzinho engraçado. Você não tem que seguir o que o Felipe Neto acha. O Felipe Neto não sabe mais do que o papai. O Felipe Neto não sabe mais do que a mamãe. Tá? Então, você não pode transformar as ideias políticas de um cara que você acha engraçadinho jogando Minecraft naquilo que você tem por ideal de vida. Tá faltando pai e mãe para filtrar isso.
Porque talvez os pais não consigam compreender o tamanho da influência que hoje tem através de rede social o dia inteiro, o bombardeio que é o dia inteiro em cima dessa molecada, as influências que as pessoas têm, e eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre comportamento. Como os valores se tornam invertidos, porque dentro de um meio artístico, a putaria é muito comum. E essa putaria não faz parte da família brasileira normal, né? Não faz parte da família convencional. Quando você vê que o seu filho está sendo influenciado daquela maneira, você fala, peraí, mas meu pai me educou de uma maneira, de repente eu estou educando meu filho parecido com essa maneira, mesmo que modernizando com os tempos atuais, e de repente eu estou vendo meu filho ir para um outro. Por que você está fazendo isso? Por quê? Porque seu filho está acompanhando full time a opinião de pessoas que necessariamente têm um talento, mas não necessariamente podem e devem influenciar o comportamento dessa criança. Então, eu recomendo a vocês que assistam o documentário por 3 motivos. Primeiro, porque é muito bem feito. Segundo, porque a Anitta é uma grande profissional e merece. E terceiro, percebam a discrepância que eu tanto falo aqui nos meus vídeos. Por que a gente não deve dar tanto crédito às opiniões e à influência que essas pessoas têm sobre a gente e por que o mundo deles é tão paralelo ao nosso. Valeu?